Pessoal, bom dia, tudo bem? Galera, estou entrando aqui para passar uma visão aí das entradas que eu fiz aqui no dia, né? Para vocês entenderem o contexto e também entenderem aqui o movimento do que está acontecendo no dia aqui relativo ao fluxo, né? Uma passagem rápida aqui. Vamos lá. Primeiramente, né? Vamos entender aqui essa questão aqui de como começou aqui o nosso dia. A gente vê que o DI nosso, o DI ponderado, né? Começou aqui na faixa entre menos 0,80%, 0,60%, ou seja, ele começou o dia bem negativo, tá, galera? Você vê que o índice inverte a partir do momento que a ponderação das ações inverte aqui também, né? Mas então, entendendo esse cenário aqui do DI negativo, é interessante, galera, aqui o índice, né? Seria interessante ele começar com um cenário de alta. De fato, ele começou pelo gap, mas ele corrigiu aqui nos próximos 5 minutos, ele corrigiu todo esse movimento, tá, galera? Então, deixa eu expandir aqui para ficar melhor. Então, qual que foi a leitura? Inicialmente, a primeira entrada que eu fiz foi relativa aqui ao fluxo. Na hora que eu vi que o Delta Insider aqui cruzou o passivo para baixo, né? Eu fiz uma entrada aqui relativa ao fluxo. Falei, cara, provavelmente pelo menos até a VWAP ele vai corrigir. E se ele levar essa VWAP, pelo menos uma frequência, meia frequência, eu vou conseguir pegar nessa operação. Então, na hora que ele deu, eu não, eu tomei cuidado aqui com essa venda por conta do DI, tá, galera? Quase peguei essa compra aqui nessa divergência de delta, mas aí eu fiquei mais seguro pegando aqui a hora que de fato o Delta Insider virou o passivo, né? E o eixo zero também, né? Aí a partir dessa visão aqui eu falei, cara, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque daí a próxima leitura que eu tive de boa no mercado foi relativa aqui, a hora que você vê que essa POC começou aqui, isso aqui é um develop da POC, né? Deixa eu tirar essa VWAP para ficar melhor entendimento. Então, essa POC ficou aqui, ela começou aqui, ficou aqui, desceu, ficou por aqui, né? Depois, ela reajustou aqui para cima, né? Eu já tinha pego a primeira entrada, né? Foi essa daqui, né? Aqui, foi bem aqui na VWAP. E daí logo após, né? O que que eu fiquei vendo? Cara, a hora que eu vi que essa POC subiu, né? A minha outra entrada foi assim, bem meio em seguida aqui, né? Que já foi aqui por volta das 9h30, uma foi 9h15, 9h16, outra foi 9h30. Então, que foi o momento aqui, ó, que ele já tinha trazido a POC aqui para cima e ele já estava trabalhando acima dela, né? Aí, a hora que virou aqui o fluxo de novo, foi onde que eu comprei novamente. Fiz essa segunda compra aqui e depois a outra compra eu só fiquei aguardando, mas já fiz logo em seguida aqui, né? Por conta que a reação do fluxo aqui tava muito boa, né? E acabei comprando praticamente nesse pullback aqui, né? Que ele deu aqui para frente. Então, que já foi aqui às 9h33, né? Foi bem aqui esse pullbackzinho aqui. Aqui. Comprei aqui, já peguei mais uma frequência e saí fora. Então, galera, vamos dizer assim, identifiquei um cenário aqui altista e acabei pegando essas 3 steps aqui nesse cenário, né? Fazendo uma leitura breve aqui desse cenário que aconteceu aqui, lembrando que isso daqui foi antes da abertura, tudo isso aqui foi antes da abertura, né? E na hora da abertura, o DI aqui se encontrava bem negativo, né? Então a gente sabe que o índice ele toma uma tendência, é um dos drivers que move ele até a abertura, né? Entendendo essa janela de horários aí do índice, da abertura dele das 9 horas até a abertura do Avista, e depois da abertura do Avista até a abertura do americano, que momentos é 10h30, momentos é 11h30. E tendo tudo isso daí em vista, a gente pegou aqui 3 operações extremamente certeiras e deu para fazer um financeiro bem legal. Terminando aí a leitura do mercado, né? A gente vê que depois dessa atualização da POC, a próxima foi aqui, né? Então ele ainda continuou dando a tendência de alta até que ele fez aqui, levou essa VH, né? Não conseguiu mais, ele chegou a ficar aqui, ó, travado aqui nesse segundo desvio aqui da VWAP Bands. Aí deu uma trabalhadinha aqui, né? Levou até aqui para cima a POC de novo, mas aí assim que fez o rompimento dela, a gente já veio esperar aqui ela vir aqui nessa VH. E eu vou ser bem sincero, pessoal, esse é o movimento da VH. Com aqui, eu fiquei coçando a mão para não pegar, entendeu? Coçando a mão para não pegar, porque mas eu já tinha batido a meta do dia. Porque era um trade, assim, bem... que poderia... Que assim, tinha alta chance desse cenário acontecer. A gente vê que o delta agressor virou, o passivo virou, e ele tá rompendo a VAL ali, né? Essa VAL aqui. E a gente sabe que o rompimento de VAL, ou você entra, assim, no rompimento para pegar uma frequência aqui, ou meia,
ou você entra no pullback. Então, tipo assim, eu fiquei vendo tudo isso aqui acontecer na minha frente e não entrei em nenhum, infelizmente. E agora, mais que normal, depois de um movimento de queda desse aqui, ele jogar a poca aqui para baixo e ficar trabalhando nela nessa região aqui de baixo. Leitura inicialmente do dia tá nessa questão, né? Conciliando aqui com a VP Bands, eu só deixei lá mais evidente para gente ver. O que que eu espero daqui para tarde, galera? Para ser bem sincero, ele não tá mais acumulando delta desde aqui, né? Essa virada aqui pode ter sido interessante, mas tipo assim, eu tomaria cuidado com o resto do movimento de hoje, porque aqui tantas ações quando daí tá trabalhando aqui embaixo, né? Então isso daí é uma situação meio complicada. Eu acredito que ele possa vir a ficar aí num cenário talvez de baixa, aqui consolidado de baixa, né? Depois que ele já deu esse movimento do dia aqui, que já foi aí 2.000 pontos, né? Um movimento normal é que ele pode dar durante o dia, então eu acredito que ele fique trabalhando essa região aqui e os melhores momentos para trabalhar o preço agora seria os momentos de venda, né? Principalmente as divergências aqui, né? Que eu gosto de pegar essas divergências aqui para a gente pegar as vendas, que seriam essas daqui, né? A gente vê esse cenário todo de baixo aqui, consolidado já, a POC trouxe aqui para baixo. As melhores indicações de venda é nessas divergências, tá? E a gente vê isso daí bem claro aqui, ó, 400 pontos, 200 pontos, 300 pontos, praticamente aí trabalhando nessa frequência aí do dia. Então, uma visão rápida aí para vocês aí, tá? Quem tiver enrolado aí, espera momentos bons para venda com o Delta Insider vendedor assim, né? E ou você vê alguma divergência aqui bem interessante aqui de topo e fundo também, né? Que ele já tenha dado uma boa realizada e o preço esteja aqui nessa região de baixo. Então, aí sim pode ser uma inversão aí de final do dia, mas até então expectativa de queda ainda, né? Ele acumulou 65 mil lotes aí nessa venda. Ele pode chegar a acumular 120 mil lotes aqui, só que o máximo dele hoje foi 70, foi quase 80, né? Mas ele pode vir a acumular e vir ainda mais para baixo. Então, quem não pegou esses gatilhos aqui iniciais do dia, busca operações vendedoras aqui, a menos que ele comece a realizar muito esse delta, o passivo vire, daí tem que ter uma confluência aí de leitura aí do mercado aí, também relativo ao fluxo para ver. Mas eu aguardaria operações vendedoras também. Bons pontos aí para vender seria nessas regiões aqui, dessa LVN aqui, que é de baixo interesse. Então, tendo em vista aí que o agressivo está na venda, né? Que já é um momento do dia que você tem que ter mais cautela. Você até pode vender para ficar nessa VH aqui, mas eu esperaria a LVN aqui para vender, né? Junto, principalmente se der uma divergência de delta ao mesmo tempo aqui, conciliar aqui. Fechou, pessoal? Então, por enquanto, é isso aí.